Olá, então nós vamos voltar aqui com a parte 2 da nossa aula, onde a gente vai dar continuidade na aula anterior, né? E a gente vai falar um pouco aqui sobre as raízes do positivismo, né? O positivismo de Augusto Comte, ok? Pessoal, o que a gente precisa entender é que Augusto Comte, né, em 1798, ele foi um filósofo e sociólogo francês, né? E ele é considerado, né, o fundador, né, o pai da sociologia. Então ele propôs ali o positivismo, né, que é uma abordagem filosófica que vai enfatizar a primazia da observação empírica e também do método científico, né? Então, Augusto Comte, ele acreditava, né, que a sociedade ela passa por estágios evolutivos, né, indo do teológico ao metafísico, né, e finalmente ao positivo, onde a ciência, né, e a razão elas vão tomar ali um destaque maior, tá? Então, o pensamento de Comte, ele vai influenciar, né, a sociologia, destacando a importância da sociologia como ciência, né, na compreensão e na organização da sociedade. Né, Comte ele também desenvolveu três leis que nós conhecemos como leis do positivismo, né, que é o progresso, ordem e amor universal. Então, essas leis buscavam guiar a evolução social em direção a uma sociedade mais justa, né, mais equitativa. Então, Comte ele via a sociologia como uma disciplina prática, né, destinada ali a resolver os problemas sociais por meio da aplicação científica, tá? Então, isso é o que a gente nesse momento a gente precisa aí saber, né? Aqui nós temos aqui nos slides algumas informações também que são importantes, tá? Que você pode aí consultar quantas vezes forem necessárias, ok? Então aqui nesse slide nós vamos destacar aqui o positivismo, né? Que é liderado por Comte, que é uma corrente filosófica, né? Que se destacou ali século XVIII, XIX, né? E Augusto Comte ele buscava uma abordagem revolucionária, né? Uma forma de estudar a sociedade, né? Destacando a importância dos métodos científicos e da observação empírica, tá? Então a gente pode considerar aqui importante, né, e fundamental uma característica, né, que é a ênfase exclusiva no método científico, né, como a única forma legítima de adquirir o conhecimento, tá? Que é o que torna, né, o positivismo na verdade intrigante, né, porque Comte ele acreditava que esses princípios científicos, né, eles podiam ser aplicados não apenas nas ciências naturais, né, mas também nas ciências sociais, incluindo, na verdade, a emergente disciplina da sociologia. Então, essa é a visão inovadora que influenciou profundamente, né, o desenvolvimento das ciências, né, e a nossa compreensão da sociedade. Então, Comte ele valorizava tanto a ciência, né, porque ele via na ciência uma abordagem muito sistemática, né, e uma abordagem eficaz para entender o mundo e a sociedade, a sua dinâmica. Então, ele acreditava nessa aplicação dos métodos científicos, né, que permitiria alcançar um conhecimento mais confiável e verificável sobre os fenômenos naturais e sociais. Então, nesse sentido, podemos entender o quê? Que a ciência ela representava uma maneira, né, de superar o pensamento especulativo e subjetivo, né, trazendo ali um pouco mais de rigor, né, de precisão ao estudo das questões humanas. Então, ali naquele momento, né, via-se o que? A valorização da ciência por Comte, né, e ele estava assim engajado, né, profundamente ali, ligando a sua visão positiva do progresso social, né? Então ele via a ciência como uma força, né, capaz de promover o avanço da sociedade e também fornecer ali as respostas práticas e soluções para os desafios enfrentados pelas comunidades humanas.
né? Então, deste modo, o que a gente pode enfatizar a ciência, né? Que buscava estabelecer uma base sólida para a compreensão e também para a melhoria dos problemas sociais, né? Dos conflitos sociais, que foram inúmeros, né? Os eventos, né? Sociais que sucederam aí o surgimento da sociologia como ciência. Então, assim, essa foi, na verdade, né, as motivações de Augusto Comte para que a sociologia ela emergisse aí como uma ciência, tá? E aqui, pessoal, a gente, já caminhando por fim, a gente vai falar das leis sociais, né, no contexto do positivismo. Então, essas leis referem-se às ideias, né, de que as sociedades humanas, elas, na verdade, elas são regidas por princípios e padrões semelhantes às leis da natureza. Então, Comte, ele, na verdade, acreditava que assim como as ciências naturais, elas buscam compreender as leis que governam o mundo físico, a sociologia, ela deveria então buscar as leis que explicam o comportamento e a organização social. Então, essas leis sociais, elas seriam descobertas por meio de observações, por meio de análise sistemática das interações humanas e das estruturas sociais. Então, Comte também ele postulou as três leis, quer dizer, os três estados do conhecimento, né? Desculpe, que é a teoria dos três estados do conhecimento que foi proposta por ele, né? Que busca descrever a evolução do pensamento humano ao longo, né, e no decorrer da história. Então, assim, no estado teológico, as explicações elas baseavam-se em quê? Em concepções divinas, né, em concepções sobrenaturais. Então, já no estado metafísico, né, as explicações passaram a depender, na verdade, desculpe, de conceitos abstratos e entidades não observáveis, né? Então, o estado positivo, qual Comte acreditava ser o ápice ali, né, do desenvolvimento, ele caracterizava-se pela aplicação do método científico, buscando sempre explicações fundamentadas em observações e evidências concretas, tá? Então, a gente tem também a ênfase no progresso, né? E o positivismo enfatizava isso, né? A busca pela ordem, estabilidade e o progresso social. Então, Comte ele via a sociologia, na verdade, como uma disciplina que poderia contribuir para o progresso humano, né? Ao identificar as leis que regem essa sociedade. Então, é promover a ordem significativa, né? Assim, compreender, respeitar as leis sociais, enquanto o progresso envolvia o quê? Em aplicar o conhecimento científico para, né, que a sociedade tivesse melhoria nas condições, né? Então, assim, podemos dizer que o positivismo abraça a ideia de que a ciência e a razão, né, elas podem ser ferramentas eficazes, ferramentas chaves para entender, né, e aprimorar a sociedade. Tá ok? Vamos prosseguir aqui com a nossa explicação. Então, pessoal, aqui temos o positivismo e ciência como instrumento predominante, né? Então, o positivismo, enquanto corrente filosófica, né, ele então vai atribuir, né, à ciência um papel preeminente no processo de aquisições de conhecimento, tá? Então, assim, a analogia da ciência como assim uma super-heroína, né? Ela destaca então o seu status distintivo como um instrumento poderoso, né? Algo confiável para a compreensão sistemática dos fenômenos naturais e também os fenômenos sociais, né? Temos a contraposição, né, à religião e à filosofia. Então, o positivismo ele vai ali estabelecer, ele vai diferenciar, na verdade, né, a ciência de abordagens como religião e a filosofia, né? Enquanto elas podem incorporar elementos subjetivos, né, e também concepções abstratas. Então, a ciência, em contraste, ela fundamenta assim, dados empíricos, utilizando observações,
utilizando-se da análise concreta, né, como fundamentos para suas formulações de conclusão. Então, se nós temos razão da analogia, né, o que a gente pode dizer sobre razão da analogia? Né? Ela equipara a ciência a uma super-heroína, né? Destaca sua capacidade intrínseca, né, de revelar, desvendar os enigmas do mundo. Tá? Então, assim como um super-herói ali confiável, né, e eficiente, a ciência ela busca empregar métodos sistemáticos, né, métodos fundamentados em evidência, né, guiando-nos ali na exploração do conhecimento, né, e também na compreensão profunda, né, dos fenômenos, na verdade, que nos cercam. Tá ok? A gente tem ainda para dizer sobre a corrente, né, do positivismo. Né? O primeiro propósito, né, na verdade, é encarar a sociologia como uma investigação imparcial da sociedade, né, assemelhando-se a um detetive curioso. Né? Então, assim, sobre a influência do positivismo, é óbvio, né? Buscando ali explorar a sociedade, mas sem deixar opiniões pessoais interferirem na análise. Lembra da neutralidade? Né? Então é isso. Então nós temos a aplicação de métodos científicos, né, que em segundo lugar ali a sociologia ela assume a responsabilidade de aplicar esses métodos científicos, né, semelhantes àqueles que são utilizados ali nas ciências naturais. Então assim, abordagem objetiva, típica da disciplina como física, biologia, né? Então, assim, é essencial, né, para estudar a sociedade de uma maneira mais sistemática e de uma maneira muito mais rigorosa. Né? Então, nós temos a busca pela compreensão objetiva, né? Que é o terceiro propósito ali, né? Que concentra-se na busca pela compreensão objetiva da sociedade, que é também inspirado no positivismo, né? A sociologia, então, procura examinar os fatos concretos, as interações sociais, sem preconceitos, né? Como se os sociólogos fossem cientistas sociais desvendando ali os mistérios sociais, né? Ou seja, os mistérios da sociedade. Então, nós temos também um convite à exploração científica do mundo social. Então, por fim, pessoal, o propósito da sociologia, né, em sintonia com o positivismo, que nos convida a explorar o mundo social com uma mentalidade mais científica, né, como se tivéssemos ali investigando o ambiente ao nosso redor, tá ok? Então, assim, isso na verdade é um convite para vocês, né, para nós enquanto cidadãos, né, compreender as complexidades da sociedade por meio de uma abordagem mais científica, né, de modo a contribuir para uma compreensão mais profunda, uma compreensão muito mais abrangente do mundo social que a gente vive, né, do mundo social que nós fazemos parte. E é importante você, né, conhecer para entender a dinâmica social, né, entender essa relação, né, essa relação social que existe dentro da nossa sociedade. Então, pessoal, aqui nós já falamos as 3 leis do positivismo, né, como uma proposta de Augusto Comte, que tem como objetivo oferecer um quadro teórico, né, para compreender o desenvolvimento da humanidade e da sociedade, bem como promover uma visão científica progressista do mundo. Tá? Então, mais à frente, nós vamos ali saber os motivos por trás dessas. Então, agora nós vamos falar da lei do progresso. Tá? A lei do progresso, pessoal, ela destaca, né, a evolução do pensamento humano ao longo do tempo. Então, assim, sempre buscando delinear ali uma trajetória que parte de estágios mais rigorosos em direção a estágios mais científicos, ou seja, até religiosos mais científicos, né? Então, assim, e ressalta a importância crucial da ciência e da razão no avanço desse conhecimento humano, tá? Então, assim, o que a gente pode entender disso? A gente vai entender que Comte ele reconhece que historicamente, né, a humanidade ela tem transitado por diferentes fases de compreensão,
né? Indo até além das explicações religiosas, para abraçar métodos mais científicos. Então, essa lei, ela reflete o que? O otimismo de Comte, né, em relação ao papel progressivo da ciência na elevação intelectual da sociedade. Isso é progresso, né? Então a gente tem a lei da ordem e progresso, né, que reflete, essa lei ela reflete a convicção de Comte de que a aplicação dos princípios científicos à organização social pode ser um catalisador, né? Para quê? Para a conquista da ordem e do progresso. Então ele via, pessoal, a ciência não apenas como uma disciplina intelectual, né? Mas verdadeiramente como uma ferramenta prática e essencial para resolver os problemas sociais. Deste modo também impulsionar o desenvolvimento coletivo, tá? Então, ali, ao abraçar essa ciência ali como guia, né, para aquela organização social, Comte aspirava uma sociedade mais ordenada, sabe, progressista, né, onde a aplicação lógica, sistemática dos princípios científicos pudessem, de fato, conduzir a avanços sociais significativos, tá? Então, veja, quando a gente fala de lei do progresso, né, é como a sociedade ela vai progredir ali no sentido da intelectualidade, né? Ou seja, como a sociedade progride, né, ali ao longo do tempo, né, levando em consideração ali a intelectualidade. Então, Comte vai postular que a sociedade ela passa por esses estágios, né, lei do progresso e lei da ordem e progresso. Ok? Então aqui, pessoal, a gente vai encerrar esse momento, né, para que você possa conseguir fazer o seu resumo, conseguir fazer suas atividades. Essa aula é uma base, você pode também ali desenvolver pesquisas, né, em sites educacionais, sites verdadeiramente confiáveis, né, que vá ali contribuir, né, preciso também ter filtro, mas fiquem à vontade, construa esse conhecimento, né, para que você tenha uma ascensão intelectual, para que você consiga progredir intelectualmente, tá bom? Um super abraço, um grande beijo para vocês e até a próxima aula.